Olá, alunos. Espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar mais uma aula de geografia, tá? Vamos iniciar lá na página 20, capítulo 2. Pedi para vocês pegarem o livro, vou compartilhar a tela aqui com vocês e vamos iniciar o nosso capítulo novo, né? Vamos lá, então, capítulo 2. Esse tema que nós vamos estudar é sobre aspectos naturais, tá? Geologia, relevo, hidrografia, são todas as características que vamos estudar nesse segundo capítulo. Ok, retomando então, peço desculpas porque travou aqui o meu livro. Ok, aqui nessa imagem nós podemos identificar uma área de chapada, né, no Parque Estadual do Jalapão, em Tocantins, tá? Identificado, localizado no estado de Tocantins. Aqui nós conseguimos observar essa área de chapada e é um terreno relativamente plano, tá? O que nós conseguimos observar aqui nesta imagem. É uma região seca, né, durante boa parte do ano, e também é conhecida pelas suas belezas naturais, como nós podemos observar aqui. Bom, nesse capítulo nós vamos estudar um pouquinho sobre os elementos da geologia do Brasil, o relevo, a hidrografia, também identificar todos esses elementos, as paisagens, as formas as formas e os locais que vão ser identificados ao longo da nossa aula, tá? Vamos então na página 21. Qual que é o objetivo desse capítulo? Então, é identificar a estrutura geológica do território brasileiro, conhecer as formas do relevo predominante e as suas principais agentes modificadores, compreender as principais características hidrográficas do território brasileiro e desenvolver um olhar crítico sobre o aproveitamento dos recursos naturais, tá? Disponíveis no país. Logo no início, nós temos aqui um mapa, tá? O nosso título é Brasil, a localização na placa sul-americana. Nós observamos esse mapa e vamos fazer a leitura sobre a estrutura geológica aqui, do território brasileiro. A estrutura geológica de determinado país ou região pode ser verificada pela disposição das formas rochosas no subsolo desse espaço. Então, vamos grifar, então, que a estrutura geológica em um determinado país ou em alguma região, ela pode ser verificada em relação a formações rochosas no subsolo. Compreender isso é essencial para explicar a distribuição de jazidas minerais, como veremos adiante. Essa compreensão começa pela localização do país, na placa sul-americana, conforme você pode observar por meio da imagem de satélite. Então, nesse mapa aqui, nós observamos a placa sul-americana. Na verdade, nós temos várias placas, certo? E a placa sul-americana é que se concentra aí no Brasil. Enquanto na Cordilheira dos Andes, as altitudes ultrapassam os 6.000 metros, no Brasil, apenas 7% do território transpõe os 900 metros de altitude. Então, nós observamos ali a altura, tá? O ponto mais elevado é o Pico da Neblina, situado na fronteira com a Venezuela, na Serra do Imeri, com 2.995 metros. Já o Andes, o ponto mais elevado, é o Cerro de Aconcagua, com 6.962 metros.
mais que o dobro de altitude do Pico da Neblina. Observe suas localizações circuladas na imagem ao lado. Então, vamos lá, nós temos duas imagens circuladas, né? A primeira imagem, nós temos o Pico da Neblina, que se concentra aqui em cima. Depois, nós temos o segundo pico, né? O segundo pico que a gente identifica. Ok? Isso ocorre porque o território brasileiro não acontecem mais processos de formação de montanhas. Então, nós observamos a variação desses picos através da localização deles. Então, quando observamos o pico que é próximo ao Brasil, observamos que é bem menor, tá? Os quais cessaram há milhões de anos. Então, nós não temos processo de formações de montanhas. Desse modo, a estrutura rochosa é considerada antiga na maior parte dos casos, tá? Sendo, em geral, por essa razão, mais desgastada do que os países vizinhos. E, portanto, ela é mais rebaixada. Por isso, identificamos a diferença dos dois picos. A distância em relação às áreas de contato entre as placas explica a maior estabilidade geológica do nosso território. Entretanto, isso não significa que estejamos totalmente livres de tremores da Terra, como você lerá a seguir. Então, aqui, pessoal, nós temos um mapinha, tá? Que é uma imagem de satélite, observando a altitude, as duas altitudes, os dois picos mais elevados, certo? Então, temos o pico da Neblina e também temos o outro pico do Cerro Aconcagua, tá? Então, observamos que um dos picos é maior, tem uma altitude muito mais alta, justamente pelas formações de montanhas que vem acontecendo no decorrer do ano, né? Do tempo, né? Vamos na próxima página, então, a página 22. Ocorrem terremotos no Brasil? Isso é algo muito questionável. Muitas pessoas perguntam por que não tem terremoto no Brasil. Vamos saber por quê, então? Muitas pessoas acreditam que o Brasil, por não sofrer catástrofes geológicas, estaria totalmente livre de ser atingido por terremotos. No entanto, não é bem assim. Embora seja pouco provável que terremotos de grandes intensidades ocorram em nosso território, é um exagero pensar que elas nunca acontecem. Na verdade, o Brasil sofre pequenos abalos sísmicos ou terremotos de baixas intensidades todos os anos, mas a maior parte deles não chega a ser percebida pelas pessoas. Então, pessoal, aqui, o terremoto em outros países, nós temos uma intensidade muito maior. Como no Brasil, nós sofremos pequenos tremores, pequenos abalos sísmicos, com baixa intensidade, que muitas vezes a gente não consegue observar. Alguns poucos, ocasionalmente, chegam a ser sentidos por habitantes de locais mais próximos da origem do tremor, ou dos andares mais altos dos prédios, com menos frequência, porém provocam danos físicos nas construções, rachaduras, enfim. Apenas uma vez, em 2007, uma pessoa foi uma vítima fatal de um terremoto ocorrido no Brasil, no município de Itacarambi, Minas Gerais, atingidos pelos destroços de uma parede. Os terremotos do Brasil, em geral, se dão por dois motivos. Tremores secundários, né, que decorrente de terremotos maiores nas regiões do Andes, né, em picos maiores, ou por falhas geológicas que são causadas por abalos sísmicos. Então, vamos grifar esses dois detalhes importantes. Tremores secundários, que são por terremotos maiores, que ocorrem em outras regiões, e falhas geológicas que podem acontecer por abalos sísmicos. Um país tão extenso quanto o Brasil certamente apresenta diferentes características em cada região do território.
Contudo, apesar da grande extensão territorial, a estrutura geológica brasileira é relativamente simples. Observe o mapa a seguir e a descrição de suas estruturas. Então, vamos lá, nós temos um mapa. Nesse mapa, nós temos 3 estruturas. Observem ali ao lado que vocês têm 3 cores. A primeira que é apresentada aqui para vocês é a bacia sedimentar. A segunda, ela é colocada como dobramentos antigos. E a terceira, ela é classificada com crácteos. Essas são as 3 estruturas que nós podemos observar. Eu vou mostrar aqui para vocês, então, um pouquinho sobre essas estruturas, tá? Através dessa explicação, eu vou pedir para que vocês realizem um mapa conceitual. Ok. Vamos entender, então, o que é o escudo cristalino. São áreas pré-cambrianas. Então, do tempo arqueozoico, certo? Então, essas formações são antigas, são escudos antigos, certo? Então, aqui a gente consegue observar que elas acabaram depositando rochas sedimentares mais novas. Então, escudos cristalinos, eles são muito antigos, áreas pré-cambrianas. Já a bacia sedimentar, ela existe na superfície de terrenos cristalinos, que são adotados em regiões mais elevadas, formados principais ao longo de Paleozoico, Mesozoico, nas eras Paleozoicas e Mesozoicas, e o período primário e secundário, tá? Então, aqui, voltando novamente, o escudo cristalino, nós observamos que são formações mais antigas na época ou na área pré-cambriana. As bacias sedimentares são depressões existentes na superfície dos terrenos cristalinos, formados principalmente nas eras Paleozoica e Mesozoica. Certo? Aqui, dobramentos modernos, que também é chamado de crácteons, são típicos do terciário da era Cenozoica, formadas por elevações de grandes massas continentais. Então, já ocorridos pelas ações da placa tectônica, tá? Então, nós temos aqui, elas podem ser consideradas como Cordilheira dos Andes, montanhas rochosas, Alpes, cordilheiras do Himalaia, tudo isso aí são exclusivos do dobramentos modernos. Aqui, galera, nós temos um exemplo de um mapa conceitual. Então, eu coloquei aqui o que é uma estrutura geológica, tá? E diferenciando o escudo cristalino, que são áreas pré-cambrianas, e bacias sedimentares, que são formadas por depressões, superfícies mais altas, tá? Terrenos cristalinos, enfim. Eu vou pedir para que vocês realizem um mapa conceitual, então, abordando essas 3 estruturas geológicas: bacias sedimentares, dobramentos antigos e crácteos. Até a próxima aula.